termo retro nunca esteve tão presente como hoje. Vamos voltar bem atrás no tempo e relembrar as consolas das primeiras gerações que lançaram toda uma indústria. Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. No episódio de hoje vamos acompanhar mais de uma década de sistemas pré-gerações 8 e 16 bits, até ao aparecimento das primeiras consolas de casa e ver a evolução tecnológica que nos fez chegar aos dias de hoje. Para me acompanhar nesta viagem, temos em estúdio o nosso comentador residente, João Mateus, que nos irá falar de algumas das curiosidades destas primeiras consolas, e também Marcos Agostinho, que jogou em várias destas máquinas. Antes disso, vamos até 1972, o chamado Ground Zero das consolas de casa. Após um crescimento considerável no mercado dos brinquedos eletrónicos, a Magnavox lançou em 72 a Odyssey. Já vários protótipos andavam a ser desenvolvidos desde meados dos anos 60, sendo que o mais relevante foi o chamado Caixa Castanha, ou Brown Box. Foi a base do que viria a ser a primeira consola no mercado. Esta caixa começou a ser desenvolvida por Ralph Baird e a sua equipa da Sanders Associates em meados de 1967. O objetivo era desenvolver uma máquina capaz de reproduzir vários jogos multijogador, através de um sistema de interruptores, recorrendo a Program Cards, que apresentavam sequências específicas nos interruptores para desbloquear os jogos. Em 1972, a máquina é licenciada à Magnavox para ser lançada no mercado com o nome Magnavox Odyssey. A Odyssey tinha um design simples, se bem que meio futurista para a altura. Vinha com 2 controladores analógicos ligados internamente e ainda com alguns acessórios extra, como por exemplo uma light gun. Já os jogos vinham em formato de game cards. Estes eram diferentes do que viria a ser os cartuchos ou cartridges, pois as suas boards eram circuitos impressos. Com uma biblioteca de 28 jogos diferentes, o mais conhecido foi o Table Tennis, um precursor do aclamado Pong. Ao todo, a Odyssey vendeu cerca de 350 mil unidades, especialmente nos Estados Unidos. Tem sido descontinuada em 1975. Embora os valores possam não parecer muito surpreendentes, este foi o ponto de partida para as consolas de casa e continua a ser, até hoje, uma das peças de hardware retro mais importantes. O aparecimento da Odyssey deu origem a uma nova procura no mercado dos brinquedos e aparelhos eletrónicos de entretenimento, e com ela surgiram outras consolas contemporâneas da Magnavox. O icónico Pong foi lançado nas arcades no mesmo ano da Magnavox Odyssey, mas só 3 anos depois, em 1975, é que chegou à casa dos jogadores. A versão em consola deste clássico dos salões de jogos trouxe vários modelos e revisões, tanto do jogo como do hardware, e no mercado secundário foram vários os clones que apareceram. No Japão, a febre das consolas também chega em 75. Numa colaboração entre a Magnavox e a Epoch Corporation, é criada a TV Tennis Electro Tennis. Com apenas alguns meses de diferença do Pong, esta foi a primeira consola lançada no Japão e apresenta algo único para a altura. Usava um emissor UHF interno que se sintonizava facilmente, sem fios, à TV, tornando assim a consola wireless. Ainda no Japão, não nos podemos esquecer, claro, da Nintendo. E não estamos a falar da NES, mas sim da Color TV Game. Esta família de plug-and-plays foi lançada exclusivamente no Japão e assinala a chegada da mítica marca às consolas de casa. Foram 4 modelos lançados: a TV Game 6 e 15, a Racing 112 e a Computer TV Game. Embora não seja a consola mais conhecida desta lista, o certo é que foi a que mais vendeu durante a primeira geração de consolas, contando com mais de 3 milhões de unidades vendidas. Tenho aqui comigo o João Mateus para me acompanhar nesta viagem pelas primeiras consolas de casa. João, isto era os primórdios do gaming no mundo, não é? Exatamente, é o Ground Zero, não é? É interessante ver que a indústria começou aqui, porque estes miúdos, não é? Os miúdos na altura que cresceram com estas primeiras consolas, eu não consigo imaginar muito bem como foi o processo de adaptação, porque isto no fundo eram brinquedos eletrónicos, não é? Para se poderem ser... Mas não havia nada antes, não é? Não havia nada, ou seja, a malta salta literalmente de brinquedos, não é? Tradicionais, para um brinquedo digital que podiam jogar na televisão. E isto devia ser o momento, ou seja, nós não tínhamos, antigamente, eu quero uma Nintendo, mas nesta altura não era, eu queria uma Nintendo, era não o que havia é isto, nada disso. Não é? Tu jogavas o que havia, não é?
E o que havia eram consolas que basicamente recriavam quase todas o Pong, Exatamente. com certas coisas por cima do ecrã para nós pensarmos na nossa cabeça que estaríamos a jogar algo diferente. Os jogos que tu tinhas, que eram muito poucos, de máquina para máquina, no fundo eram revisões e revisões do mesmo jogo, não é? Consoante às vezes certos filtros que tu punhas na televisão, lá diferenciavas a coisa, não é? Mas basicamente o que tu tinhas era meia dúzia de pixels e tu depois adaptavas aqueles pixels, um pouco o teu imaginário, não é? Àquilo que estavas a jogar. Aqueles pixels podiam simbolizar uma raquete de ténis, uma personagem, uma espada, uma nave. Portanto, tinhas de utilizar a tua imaginação. E depois ainda tinha aqui outra situação, que era, quando tu tinhas de ligar isto à televisão, era todo um trabalho, não era só ligar um cabezinho como hoje em dia. Não é como hoje em dia, não. E estamos a falar de uma altura onde, mesmo nos primórdios, por exemplo, com o Magnavox, etc., não tinhas botões de pausa, portanto, literalmente era plug and play, no sentido em que ligavas, o jogo já estava a dar na televisão. Exatamente, e aí, aliás, houve uma altura que nós tínhamos de esperar que os jogos corressem. Aqui ainda não, porque os jogos eram tão simples, eram feixes de luz quase que funcionavam assim. E tu tinhas outra coisa engraçada nesta altura, que, por exemplo, as light guns que foram aparecendo na altura, mais tarde, um pouco mais tarde, mas tu olhavas para, imagina, querias jogar um jogo de tiros, aquele pontinho era a light gun. Exatamente. Não, e era interessante porque muitas destas consolas, hoje em dia temos vários periféricos, não é? Mas às vezes vinha tudo até no mesmo pack, ou seja, a própria consola já trazia estes periféricos todos. Lá está, eram brinquedos. Exatamente. João, mas a riqueza destas consolas não fica no que falámos até aqui. Há mais e vamos lembrar duas delas. Outra consola revolucionária foi a Channel F da Fairchild Camera and Instrument, também conhecida por Channel Fun. Esta foi a primeira consola a usar cartuchos. Lançada inicialmente com o nome de Video Entertainment System, em 76, esta passou a chamar-se de Channel F no ano seguinte, após o lançamento da Atari VCS, ou Video Computer System. Não podemos falar da primeira geração de consolas sem mencionar o nome Coleco. A conhecida marca de brinquedos também esteve presente na gênese das consolas de casa com a linha Telstar. O primeiro modelo, a Coleco Telstar, trazia 2 controladores pedal e 3 jogos incluídos, que eram nada mais nada menos que variantes do Pong: hóquei, handball e ténis. All 3 at an exciting low price. For great family fun, hitch your TV to a Telstar by Coleco. E agora temos aqui mais 2 consolas, Coleco e Fairchild, não é? É verdade. A Fairchild foi a primeira consola com cartucho, não é? O que Eram na bem altura... grandes. Sim, grande. Eu nunca tive com a consola, mas curiosamente já tive com um cartucho da Fairchild na mão. É interessante, assim, são cartuchos numerados. Na altura, se fizermos aquele paralelismo, ele está com os brinquedos, não é? Eu acho que faz lembrar um pouco a cena dos cromos, estás a ver? Não sei se a ideia era talvez incentivar a troca ou não, mas nunca emprestem os vossos jogos, nem troquem os vossos jogos. mas sim, foi a primeira consola a utilizar Principalmente cartuchos. se tiverem uns cartuchos destes. Exatamente, Em dia, não é? exatamente, sim. Não empreste isso a ninguém. Já na Coleco, a Coleco é interessante. Esta geração, quando nós estamos a falar ali da segunda geração de videojogos, não é? Portanto, a segunda metade da década de 70, é apelidada como o faroeste das consolas, porque literalmente não havia regras, tu não tinhas propriamente patentes, não é? Tu podias ser, por exemplo, uma companhia e fazeres um acordo com uma marca ou com uma consola, não é? E lançares o jogo nessa consola, mas, por exemplo, se tu fosses outra companhia, podias perfeitamente meter o teu jogo num cartucho e lançares, por exemplo, para a Atari. A história da Coleco é interessante. A Coleco tem um adaptador, basicamente, onde tu pões aquilo na Coleco e podes jogar os jogos da Atari 2600 na Coleco. A sério? Okay. Imaginam que é a PlayStation hoje em dia, a PlayStation 5, ter ali uma slotzinha para meteres os cartões da Switch, não é? Estavas a falar da Coleco, tens aí uma pistola da Coleco mesmo a pé de ti. Exatamente, esta consola é assim uma coisa um bocado híbrida, os cartuchos eram triângulos, a própria consola era um triângulo, já trazia a light gun, trazia um volante embutido também, e é uma consola que confesso eu adorava ter na minha coleção. Pois, também eu. E se não estou em erro, foi nestas consolas que apareceu o pause, não é? Exatamente, também com o Fairchild, que é aquela coisa que nós hoje em dia temos como adquirido, não é? Mas que é um conforto imenso para quem está a jogar. Na altura só apareceu com a Fairchild. E a Fairchild também, a outra coisa é que hoje em dia arranjar uma... Não, é complicado, sim. E principalmente arranjar uma e arranjar uma que trabalhe. Exatamente, uma que trabalhe na maior. Se tu tivesses de escolher entre uma e outra, qual é que escolhias? Eu gostava de ter a Coleco, simplesmente porque eu gosto muito da Atari e eu acho que a Coleco é ali um pouco quase a rival da Atari 2600 e adorava ter aquele adaptador só porque sim. Só porque sim. A cronologia destas consolas, dos primórdios, é bem interessante e há mais 2 que merecem um registro.
A Odyssey 2, sucessora da Magnavox Odyssey, chega ao mercado norte-americano em julho de 78. Mas foi na Europa onde teve maior destaque com o nome Philips Videopack, lançado em dezembro do mesmo ano. Fruto de uma união entre as marcas Philips e Magnavox, a Videopack foi das consolas mais potentes da segunda geração. Want bij Philips Videopak vind je steeds weer nieuwe spelcassettes. Daarom is Philips Videopak tv-plezier dat je bezighoudt. Voor 325 gulden leg je de basis voor jarenlang spelplezier. Videopak van Philips. Produzida pela Smith Engineer, a Vectrex é uma consola da segunda geração lançada em 1982. Na altura, era o único sistema que apresentava gráficos vectoriais. Estes gráficos baseados em vetores matemáticos, como pontos, linhas, curvas, formas ou polígonos, davam uma incrível sensação tridimensional e jogabilidade bastante rápida, o que proporcionava uma experiência de jogo muito imersiva. Real arcade gameplay. So compare. Discover how Vectrex brings real arcade play home. João, tu tiveste uma destas que foram agora referenciadas em casa, não é? Mais ou menos, estive ali emprestadada durante 2 anos. Resumindo a história, eu em 2010 eu era vocalista de uma banda de heavy metal, e quando o nosso guitarrista na altura, o Bruno, quando ele se junta à banda, foi mais ou menos na altura em que eu comecei a ter aquele bichinho mesmo pelo retro, não é? Epá, eu vou à casa dele e ele tem lá uma Vectrex que não estava a usar. Ele literalmente, ou seja, ele deitava-se com a Vectrex na mesa de cabeceira e pousava o telemóvel em cima da Vectrex, era o que era. Que crime. E ele emprestou uma Vectrex aí durante uns 2 anos. Opa, e foi incrível. Assim, estamos a falar de uma consola que acho que até aos dias de hoje foi a única consola com gráficos vectoriais, não era? Coisa que só existia nas arcades, não é? Epá, e a experiência de jogo daquilo é muito, muito interessante. Tem algumas particularidades, para além de ser uma consola com gráficos vectoriais. A própria consola é a televisão, é o monitor. Tinha um start menu, ou seja, quando tu ligas a consola aparece uma animação a dizer Vectrex com som. Já trazia um jogo pré-instalado que era no fundo um clone do Asteroids. E é uma consola magnífica. Se nunca jogaram Vectrex, tem de experimentar jogar aquilo. Essa consola tem uma vantagem enorme em relação às outras, é que tu literalmente não precisas de tirar a novela à tua mãe para poder jogar, não é? Precisas, podes estar ao lado com uma ficha ali a jogar a Vectrex. É muito interessante. E estamos a falar de um sistema que teve cerca de 28 jogos, acho que a biblioteca da Vectrex são 28 jogos, mas após portanto, a consola ter saído do mercado, mais jogos ainda saíram para a consola. Quero aqui frisar um que é o Vecman, que é um clone do Pac-Man para a Vectrex, que saiu em 2020, se não estou em erro. 2020? 2020, sim. Então diz uma coisa, estas consolas, principalmente nesta altura, as cores não eram bem cores, não é? Não. Outra particularidade da Vectrex, que não foi pioneira nisto, mas é que tu tinhas uns filtros que tu metias à frente, metias mesmo no monitor, e no fundo ali os filtros davam-te outras perspectivas de jogo e davam cor, não é? Sabes que nos anos 90 esta empresa acabou por autorizar os jogos piratas, basicamente, para a própria consola, em cartuchos oficiais da Vectrex. O que hoje em dia... Aliás, o que anos depois vimos a Nintendo não oficialmente a fazer. Exatamente. Já do lado da Videopack, a Videopack é outra consola que eu adorava ter na minha coleção. Há um jogo muito engraçado que é o The Quest for the Rings, que basicamente é um board game, ao estilo Dungeons and Dragons, onde tu jogas no tabuleiro, mas o mestre de jogo, ou o Dungeon Master, está no cartucho a comandar tudo através da consola na televisão. João, foi um prazer ter-te aqui. Uma nota também de agradecimento, porque foste tu que basicamente pesquisaste todo o texto deste episódio. Obrigado por isso. Continuamos a apresentar os primórdios das consolas e Portugal não fica de fora. Portugal também teve a sua própria consola, a TV Brinca. Muitos associam o início do gaming em Portugal aos jogos lançados no ZX Spectrum, mas foi em 1977 que o nosso país se estreou no mundo dos videojogos. Lançada pela Vitrom Portugal, a TV Brinca era, na sua essência, um clone de uma consola inglesa chamada Videomaster Super Score e vinha com vários jogos que eram, no fundo, variantes do Pong. Não foi, de facto, uma ideia muito original na altura, mas foi pioneira em Portugal, despertando o interesse dos videojogos no nosso país e mantendo-se até hoje como uma das peças de hardware mais importantes para o gaming nacional. Regressamos aqui ao estúdio, então, com Marcos Justinho, médico e gamer. Bem-vindo, Marcos. Gamer old school mesmo. Nós hoje temos aqui um programa basicamente a falar dos primórdios do gaming e tu que cresceste nos Estados Unidos, cresceste com muitas destas consolas. Aliás, isto tudo que está aqui é teu. É tudo meu. Como é que era a experiência na altura de receber este tipo de hardware em casa e a surpresa que era? Conta-nos. Nós precisamos saber isto. É um bocadinho como já foi mencionado aqui no programa. Nós não tínhamos nada para comparar antes, por isso isto era tudo uma novidade, uma surpresa absoluta. O que nós tínhamos ainda na altura, e eu lembro-me ir pelas mãos mais do meu pai, era as arcadas, os arcades, e derretíamos literalmente 25 cêntimos cada jogo.
Epá, e ter a experiência, ter alguns desses jogos depois em casa para jogar, epá, foi uma maravilha. E isto fez-nos companhia durante muitos invernos. Eu nasci e vivi em Nova Iorque, em que muitas vezes apanhámos fins de semana mesmo de neve, quase Não dava até... para sair de casa sequer. Não dava literalmente para sair de casa, era chegar da escola à sexta-feira, ao final do dia, e só sair de casa à segunda-feira de manhã. Epá, e o tempo era passado em casa a jogar consolas. Quais foram as consolas que tu tiveste assim que te lembres? Eu tive uma que vocês mencionaram, que é o Coleco, o Telstar, e tenho aqui a pistola, uma delas, para dar tiros. Realmente era o que vocês disseram e é verdade. Eu tenho essa consola. Isto é literalmente 37 anos de acumular coisas em família, que vieram 2 contentores dos Estados Unidos para cá e que ainda não tivemos tempo, ao fim de alguns anos, eu estou cá desde 96, para ainda rever tudo, mas eu tenho essa e tenho o Odyssey 2, as consolas, mas o Telstar era aquilo que tanto dava para jogar corridas de Fórmula 1, uma coisa muito básica, tinha o volante e para as mudanças? Para as mudanças, exatamente. A outra parte do triângulo era para dar os tiros e tínhamos realmente os 2 controladores. Aquilo era passado entre jogar com o meu primo, a minha irmã não tanto, porque era 4 anos mais nova, na altura ainda não ligava muito, mas os amigos, eu jogava hóquei no gelo, por isso tinha alguns bons amigos que às vezes iam lá passar umas horitas e jogávamos assim. E os seus amigos tinham isto? Era uma peça normal na casa dos americanos na altura? Não. Eu posso dizer mesmo de barriga cheia que foi um dos poucos privilegiados que eu me lembro, assim, tanto no meu bairro como na minha rede de amigos, mesmo na escola, ser um dos poucos ter estas novidades. Isto porque o meu pai era e é engenheiro, se bem que agora obviamente não exerce essa profissão, mas tinha sempre uma ligação e um grande interesse por tecnologia, e tínhamos um bom amigo que estava ligado às televisões na altura e tudo o que era peças eletrónicas, reparava e vendia, então eu tinha um acesso muito mais fácil a estas novidades. E então era através desse amigo que estas coisas entravam em casa, ou pelo Natal, ou porque sim, para experimentarem. E então tanto o Telstar como o Odyssey 2 foram 2 consolas que chegaram dessa forma, em que eu era mesmo um dos poucos privilegiado que tinha. E como é que era a sensação de ligar estes equipamentos às televisões? É assim, como vocês mencionaram, o Coleco era muito básico, mas na altura não tínhamos nada e isto era o mundo, né? Jogar um contra o outro e dar tiros em família era espetacular. Quando a passagem foi para o Odyssey 2, em ver já imagens a cores, bonequinhos a mexer, saltar, obviamente os jogos que eram muita imitação de jogos que andavam na altura, era o Pickaxe Pete, que era a imitação do Donkey Kong, era o Casey Munchkin, que está aqui o cartucho, que era a imitação do Pac-Man também, mas realmente ter isto em casa e ver os bonequinhos a mexer com sons diferentes e a cores era outra. E era basicamente trazer, falaste em 2 clássicos de arcade, era trazer a experiência das arcades, sim, mas sem os tais 25 cêntimos. Sim, exatamente. Aquilo era. Chegávamos a ir aos arcades na mesma, a ver as novidades, mas depois era trazer aquele know-how, aquele conhecimento para casa e tentar simular ou... Mas vocês claramente sabiam que isto eram portes, digamos assim, para as arcades em casa. Sim, e depois, mais uma vez, ter o privilégio de ter o tal amigo que estava ligado às televisões, tínhamos sempre uma televisão maior em casa para ter o privilégio de mesmo... E jogar estes jogos assim num ecrã maior. E como é que vocês faziam? Vocês iam aos salões de jogos, viam os jogos e tenho que ter este jogo em casa? Sim. É assim, é natural. Ainda hoje em dia eu vejo por amigos e pela geração mais nova, isto tornava-se um vício, né? Isto era horas e horas e horas a jogar, até já estava arrumado, já conhecíamos isto frente para trás e trás para a frente, então agora temos que ter o próximo e estávamos sempre atentos às novidades. E cair assim, em cima dos pais? Sempre. E vocês tinham revistas lá na altura para saber as novidades? Tínhamos e tínhamos algumas revistas, tínhamos algum material promocional que chegava também no correio. Ainda hoje em dia usa-se muito o mailing list. Nós recebíamos um jogo, tinha lá um talão em que nós punhamos lá a nossa morada, enviávamos para a empresa e a empresa fazia obviamente todo o sentido de qualquer novidade, enviávamos era quase uma publicidade personalizada. Sim, para... sim. Porque também, como tu disseste, não havia assim tanta gente com este tipo de equipamento. Yeah. E vocês, quando compravam a nova consola, vocês ainda jogavam a anterior ou arrumavam e já não tocavam? Eu vou ser muito sincero, hoje em dia
isto faz sentido e vontade é ligar isto tudo e reviver, né? Na altura, não. Na altura, esta consola já deu o que tinha a dar, era arrumar e agora vamos aproveitar e conhecer e abusar da nova. Por isso, a antiga era praticamente posto de lado. E a seguir à Odyssey, o que é que veio? A seguir à Odyssey veio o Nintendo, veio o NES e mais uma vez, também fui um dos poucos privilegiados de receber o primeiro NES que chegou aos Estados Unidos. Eu lembro-me, já estava na escola, uma escola já com muitos alunos, e eu era o único puto que, na altura, falávamos todos, queríamos, mas depois aproveitei o Natal e a minha avó ofereceu-me mesmo o NES Family Pack. completo. O Tem Family este Pack. robô, que é uma peça icónica. Nunca mais se viu. Exato. Lá está. Veio o Rob, que era. Isso foi lá está o grande impacto para vender o NES, porque o Rob supostamente ia fazer tudo, ia ser o nosso acompanhante nas nossas aventuras. Ia. Exatamente, eu digo ia porque, lá está, vem naquela edição e eu sinceramente nunca mais vi o Rob a ser reeditado ou vendido. Tu nessa altura, mesmo antes da Nintendo, tu já tinhas personagens favoritas nos jogos? Por exemplo, quando apareceu a Nintendo, apareceu o Mario. Antes tu já tinhas alguns personagens? Sim. Eu, para mim, voltando ao Odyssey 2, a minha personagem favorita era o Pickaxe Pete, que era tipo aquele americano típico, regaçar as mangas com picarete, redneck, exatamente, andar nas minas, a cavarem e obviamente subia-se as escadas e dava a imitar a plataforma do Donkey Kong, mas para mim era o Pickaxe Pete que era o maior na altura. E tu estás a fazer uma comparação engraçada, porque isso é basicamente um clone do Donkey Kong, e no Donkey Kong é onde aparece o personagem Mario, que na altura não se chamava Mario. Exatamente. E depois mais tarde, já agora, tu jogaste Donkey Kong, certamente nos arcades. Sim. Como é que foi vê-lo finalmente como um personagem no Nintendo, que pelos vistos o teu vinha, se era o Family Pack, devia vir com o Duck Hunt e também com o Mario 1. Está aqui. Exatamente. Esta cassete, este cartucho aqui, bastante raro. Este cartucho e este cartucho aqui, ou esta cassete, como nós dizíamos, eram as duas que vinham no Family Pack. O Mario Brothers, Super Mario Brothers e o Duck Hunt era para fazer também da pistola. E o Super Mario era o primeiro jogo para a consola. E o Gyromite, que nós chamávamos, e aqui até diz na cassete, o Robot Series, era a cassete que fazia ligação com o Rob. Lá está, punhamos a cassete, brincávamos e o Rob, pelos comandos, mexia, levantava os braços e ia colocar as peças em sítios certos para no labirinto do jogador aquilo ia abrir e fechar certas portadas. Excelente. Yeah. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui, foi incrível, uma experiência diferente. E assim termina a nossa viagem de hoje. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e façam chegar até nós as vossas opiniões e vivências com estas consolas dos primórdios do gaming em casa. Fiquem atentos a futuros episódios e até lá, divirtam-se a jogar.